Olá, amigos e irmãos que nos assistem. Nós vamos continuar a nossa meditação no livro de Provérbios e hoje nós vamos ler em Provérbios, capítulo 15, o versículo 13 e o 15. Provérbios 15, 13 e 15, que diz o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Esses textos são muito bonitos e trazem um ensino bastante desafiador para nós. Ele fala sobre a alegria que deve existir em nosso coração e como essa alegria reflete na nossa vida, na nossa aparência, no nosso modo de agir. Por que que esse ensino ele é tão importante? Porque diariamente vem contra nós chateações, frustrações, problemas que querem tirar a nossa motivação, a nossa alegria, seja no relacionamento conjugal ou na falta de um companheiro ou de uma companheira, seja nos problemas financeiros, a falta de dinheiro, seja nos problemas no trabalho, o estresse do relacionamento e as dificuldades no emprego, problemas de saúde, doenças, enfermidades, decepções, injustiça. Ou seja, sempre vai aparecer algo para roubar de nós a nossa alegria. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Deus, Ele quer que nós sejamos felizes, nós sejamos alegres, não importando a situação ou a condição ou os problemas que estejam sobre nós. Em Filipenses, no capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Então, essa é uma exortação para que nós sejamos sempre alegres no Senhor e que essa alegria, ela continue. No próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 2, verso 26, diz o seguinte: Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àquele que lhe agrada. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Então, o Eclesiastes, ele diz que Deus concede para nós, para aqueles que o agradam, sabedoria, conhecimento e alegria. É Deus que nos dá a alegria. Nós vemos que a alegria é algo que vem de dentro de nós, do nosso coração, e que afeta o nosso exterior. A alegria produz um rosto saudável, um rosto feliz, sorrisos frequentes, um corpo sadio, uma voz alegre, sincera. A alegria melhora a nossa aparência, mais do que qualquer outra coisa que nós possamos fazer, mais do que um penteado, uma maquiagem ou uma roupa cara. Um rosto alegre, um rosto feliz, é uma coisa maravilhosa de se ver. E esse rosto feliz é resultado de um coração que está em paz, que
que está contente. Já um coração aflito, abatido, é uma coisa feia de se ver. Os olhos mortos, uma cara fechada, aquele semblante de desânimo, como se a pessoa estivesse sem energias, como se a pessoa estivesse doente. E essa aparência de abatimento é fruto de um coração infeliz, um coração ferido, um coração partido. Então, Provérbios, ele nos diz que o corpo revela, através das suas expressões, dos seus movimentos, o que está acontecendo em nosso coração, o que está se passando conosco. A alegria nos faz sorrir, a vida, a beleza, a energia, a vitalidade. A angústia, ela nos oprime, nos enfraquece. Ela é notada no modo de falar, na maneira de olhar e no semblante, no rosto da pessoa. Ele também diz aqui no verso 15 que para os aflitos todos os dias são difíceis. Ou seja, que a pessoa que não é feliz, o aflito, a pessoa ansiosa, perturbada, abatida no seu coração, seus dias são infelizes, são desconfortáveis. Ela não sente prazer na vida, porque essa pessoa, ela tem uma visão sombria das coisas. Tudo para ela está errado, tudo é deprimente, ela não sente alegria, ela está sempre ansiosa, na expectativa de que coisas piores virão, e ela sofre com isso. Eu lembro, na minha infância, que existia um desenho que era sobre um leão e uma hiena, né? Lipe e Arde. E a hiena, ela era muito infeliz, para ela tudo dava errado, nada iria dar certo, enquanto que o leão era uma pessoa animada, era uma pessoa que sempre estava feliz. E a hiena, diante de qualquer situação, ela costumava repetir: ó céu, ó vida, ó azar, ó vida miserável. Sempre ela tinha esse pensamento negativo. E existem pessoas que são muito parecidas com esse desenho, com essa hiena, sempre se lamentando, sempre tristes, só vendo o aspecto negativo, como se tudo estivesse nublado, não há felicidade, não há alegria em seu coração. Ela não sente satisfação na companhia de outras pessoas, em ir para um lugar, passear, viajar, mesmo nos momentos especiais de aniversário, casamento ou festas. Essa pessoa, ela está reclamando, ela está com um semblante triste, ela está amargurada, ela está sofrida. Esse espírito sombrio, ingrato, impaciente, inquieto, torna a pessoa infeliz, porque o seu espírito está doente, quebrado, por isso ela está triste. E isso cria nela um desânimo e uma desesperança. O apóstolo Paulo falou que a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Essa tristeza vai matando a pessoa aos poucos, por dentro. O Provérbios, então, esses dois provérbios, ensina a diferença entre uma vida miserável e uma vida feliz, uma vida tranquila. E o grande problema aqui não é simplesmente não
ter paz, não ter prazer. O problema aqui, que é colocado por Provérbios, está em como a pessoa olha, como ela vê a vida, qual é a expectativa dela, sempre de maneira negativa, com reclamações e descontentamento. Mas a pessoa que tem um coração alegre, um coração contente, um coração satisfeito, ela vive feliz, independente das situações, seja de pobreza ou de riqueza, ela tem um coração sereno, quieto e satisfeito. E o autor de Provérbios aqui diz que essa pessoa que é feliz, na vida dela, é como se houvesse um banquete contínuo, um estado de alegria, de contentamento, de paz. Então, essa pessoa feliz, o seu espírito está sadio e ela não se deixa derrotar pelos problemas da vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 8 ao verso 9, o apóstolo Paulo disse o seguinte: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Então, Paulo aqui fala que a vida, ela traz aflições, pressões, ela quer nos esmagar, ela quer nos fazer, muitas vezes, nos desesperar. Às vezes somos perseguidos ou somos derrubados, mas ele mostra aqui que diante de cada sofrimento, de cada problema, de cada luta, há uma reação positiva, há um enfrentamento, e nós devemos ser assim, enfrentar os problemas com otimismo e com confiança em Deus. A situação, muitas vezes, poderia ser pior, mas Deus vem em nosso socorro, Deus derrama bênçãos sobre nossas vidas, e nós devemos ter esperança e sempre agir com gratidão. Alegria não é um estado na vida onde há ausência de problemas. Não é porque eu não tenho problema que eu sou alegre, que eu sou feliz. Também, alegria não é negar os problemas. Não é dizer que você tem que esquecê-los. Não é a negação da realidade. Ter problemas faz parte da vida. E o mundo está cheio deles. São doenças, mágoas, decepções, pouco dinheiro, despesas aumentando, os filhos, às vezes a igreja, o Deus que não responde às minhas orações, o trabalho. A vida é cheia de desafios e de problemas. E ser feliz não é ter uma vida sem problemas. Ser feliz é viver um relacionamento correto com Deus, é viver uma vida de obediência e de temor a Deus. No Salmo 32, do verso 10 ao verso 11, o salmista diz assim: o perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm um coração íntegro. Então ele diz que o homem perverso tem muita tristeza, mas aquele que confia no Senhor é cercado pelo seu amor, é cuidado por Ele. Por isso que ele pode se alegrar, exultar, por isso que ele pode gritar de alegria, não porque
não tem problemas, mas pela presença de Deus na sua vida, por esse relacionamento de Deus, de amor de Deus para conosco. Também ser feliz é viver com contentamento. Muitos baseiam a sua felicidade em coisas materiais, mas quanto mais têm, mais querem. Continuam infelizes, porque elas não se contentam com o que têm, e elas olham para a vida de outras pessoas, e ela fica se comparando, e ela é infeliz, é triste. Em Provérbios, no capítulo 27, verso 20, diz assim: como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Ou se nós nos deixarmos levar pelo desejo, pela cobiça, pela busca de bens materiais ou de coisas para sermos felizes, nós nunca seremos felizes. Nós precisamos olhar para Deus e confiar em Deus e não deixar que os problemas nos dominem. Precisamos confiar na sua palavra, precisamos ouvir sua voz, precisamos olhar para o alto, saber que Deus tem um cuidado amoroso, misericordioso, bondoso. Em Filipenses, no capítulo 4, do verso 6 ao 8, a Bíblia diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guardará o seu coração, sua mente, em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Então, nós devemos ter uma atitude de confiança em Deus, de alegria, porque nós vamos experimentar de Deus uma paz que excede todo o entendimento, e Ele vai guardar nosso coração e nossa mente. A alegria não está relacionada à circunstância, mas à nossa relação com Deus. Ser feliz não é negar os problemas, é olhar para os problemas e ter uma visão, uma resposta de confiança, de alegria em Deus. O profeta Abacuque, ele lidou com uma situação que poderia levar muitos a se desesperarem. E Abacuque, ele diz o seguinte, no capítulo 3, mesmo que a figueira não floresça, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aqui há uma alegria que excede os bens. Falta comida, falta animais, falta produção, mas ele diz, mesmo que tudo isso aconteça, eu vou exultar em Deus, eu vou me alegrar em Deus, nesse Deus da minha salvação. A alegria é algo que é profundo, é algo maravilhoso. Também a Bíblia diz que a alegria ela é uma escolha baseada na nossa confiança em Deus. Em Hebreus,
no capítulo 13, do 5 ao 6, o autor de Hebreus diz assim: conservem-se livre do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, por dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Então, nós não devemos amar o dinheiro, nós devemos nos contentar com o que nós temos. Deus nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar, e nós podemos nos alegrar na presença dEle. Então, a alegria está relacionada intimamente a essa comunhão com Deus, a essa confiança em Deus, a um conhecimento de Deus, da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Nós podemos nos alegrar nas tribulações, porque Deus derrama o seu amor em nosso coração. Deus está conosco e Deus cuida de nós. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, de 3 a 5, ele diz o seguinte: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, nós podemos, em meio às provações, às dificuldades, nos alegrar, porque essas provações e dificuldades vão nos fortalecer, vão melhorar nosso caráter, vão aumentar a nossa fé em Deus. E Deus não nos decepciona, Ele cuida de nós, Ele enche o nosso coração de alegria e de amor. Paulo, ele nos exorta a sermos alegres. E eu queria ler em 1 Tessalonicenses 5,18, que ele diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em toda e qualquer circunstância, nós devemos dar graças a Deus, nós devemos nos alegrar, nós devemos agradecer a Deus. Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Jesus veio também para nos dar vida, e vida em abundância. Jesus veio para trazer alegria, paz e felicidade ao nosso coração. No Evangelho de João, no capítulo 10, a Bíblia diz assim, 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, uma vida plena, que satisfaz, uma vida abundante, uma vida de alegria. O apóstolo João também, na sua primeira epístola, no capítulo 1, ele diz o seguinte: anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. A nossa comunhão com o Pai, com o Filho, envolve uma plena alegria, satisfação, prazer. Nós devemos ter prazer em Deus, nós devemos ter comunhão, confiança, satisfação. No Salmo 37, verso 4, o salmista diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos confiar, nós precisamos
nos alegrar em Deus e Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. O apelo, diante dessa mensagem tão bela, que fala sobre alegria, é que, se você olha para a vida e só vê tempestades, escuridão, problemas, só vê o lado negativo, você precisa se alegrar em Cristo e confessar para Ele que você está vendo a vida de maneira errada. Você precisa ter um coração agradecido, olhar as bênçãos que Ele já lhe deu e que Ele está dando e vai continuar dando, agradecer pela vida, pelos amigos, pela sua existência. Ser alegre, na Bíblia, não é uma opção, é uma obrigação, é um comando. Deus é alegre, Deus vive em meio aos louvores. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Deus é um Deus feliz e Deus quer que o seu povo seja alegre, seja feliz, porque Deus trata o seu povo de uma maneira toda especial. Tantas bênçãos, mais do que merecemos, deve nos fazer exultar na presença de Deus, deve nos levar a um contentamento. Deus está cuidando de você todos os dias, das suas necessidades. Ele coloca paz, Ele traz o perdão, Ele nos deu salvação e vida eterna. Então, nele nós temos alegria plena, prazer e satisfação. No Salmo 16, verso 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Então, o texto de Provérbios nos ensina que o coração alegre, que a pessoa feliz, ela vive feliz, ela tem beleza, ela tem saúde, ela está em paz, ela está satisfeita, e que essa alegria, ela vem de Deus, do nosso relacionamento com Deus, da paz que Deus coloca em nosso coração. Não devemos ficar simplesmente olhando para os problemas, para o que não temos, para o que não conseguimos ainda, mas devemos olhar para Deus. Deus se agrada, Deus quer que o seu povo seja agradecido, que o seu povo seja feliz, que o seu povo reconheça a sua bondade, o seu amor. Um coração triste, um coração amargurado, um coração que reclama, um coração insatisfeito, ofende a Deus, desagrada a Deus e não honra esse Deus maravilhoso. Que você possa se alegrar na presença de Deus, que você possa se alegrar com seus familiares, com seus amigos, com seus irmãos, no seu trabalho, nas dificuldades. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para a nossa felicidade. Que você possa ser feliz, não deixe que algo roube a sua alegria, o seu prazer, a sua felicidade. Que Deus o abençoe.